Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, chegou a hora de verificar o nosso objeto de conhecimento. Colocando aí para vocês, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. Detalhamento, notícias falsas nas redes sociais, gêneros de imprensa, textos jornalísticos, notícias e manchetes de primeira página. Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula com a leitura desse texto. Eu quero que vocês identifiquem o gênero do texto, se ele é uma notícia, se é uma história em quadrinho, se é uma fábula. Então, esse é o primeiro passo para vocês, ok? Vamos lá à leitura. Alerta urgente. Vacina da dengue é parte de experimento mortal com metais pesados. Exclusivo. Fontes secretas revelam a verdade por trás da campanha de vacinação contra a dengue que está varrendo o país. O que o governo e a mídia não querem que você saiba é que os imunizantes não são confiáveis e faz parte de um aterrorizante experimento mortal. Nossa equipe de investigação, trabalhando incansavelmente nos bastidores, obteve informações chocantes. Essas vacinas, vendidas como solução para a dengue, estão repletas de elementos metálicos perigosíssimos, incluindo mercúrio e alumínio. Sim, você leu certo. As mesmas substâncias tóxicas que conhecemos estão sendo injetadas diretamente nas veias de nossos cidadãos, especialmente crianças e idosos. O custo da saúde: metais que matam silenciosamente. Não se engane com discursos bonitos sobre saúde pública. A verdade é que esses metais, mesmo em pequenas quantidades, podem ter efeitos devastadores a longo prazo. O mercúrio é um conhecido neurotóxico capaz de causar danos irreversíveis ao cérebro, problemas de memória, tremores e até distúrbios psiquiátricos. O alumínio, por sua vez, está ligado a doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, além de problemas ósseos e renais. Por que esses elementos estão nas vacinas? A resposta é sinistra. Eles são usados como adjuvantes, substâncias que supostamente potencializam a resposta imune. Mas a que custo? Estaríamos sendo cobaias de um experimento global para testar os limites do corpo humano e os efeitos desses metais em nossa população? Eles querem nos calar. A grande conspiração da indústria farmacêutica. Grandes corporações farmacêuticas e seus aliados no governo estão lucrando bilhões com essa vacina. E a verdade sobre seus ingredientes mortais é convenientemente escondida. Qualquer um que ouse questionar é imediatamente rotulado de negacionista ou propagador de fake news. Mas nós não vamos nos calar. A informação está aí para quem quiser ver. Quantas pessoas já estão sentindo os efeitos colaterais? Dores de cabeça inexplicáveis, fadiga constante, problemas de concentração? Será que são apenas coincidências? Ou o indício de um quadro de intoxicação por metais pesados? Acorde, não seja mais uma vítima desse plano macabro. Proteja sua família, seus filhos, seus pais. Recuse essa vacina. Compartilhe esta mensagem com todos que você conhece. É hora de lutar pela nossa saúde e desmascarar a verdade que eles tentam esconder a todo custo. Então, temos aí a fonte desse texto e voltando aqui comigo, que texto seria esse? É uma história em quadrinho, uma notícia, um conto, uma crônica? Pela estrutura, por todos os elementos que nós podemos visualizar no texto, você percebeu que se trata de uma notícia.
E o que é uma notícia? Colocando aí para vocês, a notícia é um texto jornalístico, informativo, que relata fatos atuais e relevantes, com o objetivo de informar o público sobre acontecimentos do dia a dia. É encontrada em diversos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Ela deve apresentar as informações de forma clara, objetiva e imparcial. Geralmente possui a seguinte estrutura: título, subtítulo, que é opcional, lead e corpo do texto. Então, perceba que esses são os elementos que nós possuímos em uma notícia. E a notícia tem por finalidade informar. E ao informar, gente, ela faz isso de forma imparcial, de forma objetiva, utilizando uma linguagem que vai seguir a norma padrão da língua. Perceba que essa norma padrão, essa linguagem formal, traz credibilidade ao texto. Então, a notícia busca informar. E no texto que nós acabamos de ler, nós temos as estruturas que compõem a notícia. Vamos analisar essa estrutura? E perceba que essa estrutura ajuda a classificar, a identificar uma notícia. Começando pelo título. Você observa que essa nossa notícia ela foi publicada aí em um site, né? Em um site virtual. E você observa que está na internet. Pela estrutura que você tem, o endereço eletrônico, os links, ok? E quando nós voltamos o olhar para a estrutura do nosso texto, nós temos aí o título. Esse título está em destaque, perceba que o destaque do título chama a nossa atenção, o título é feito para chamar a atenção para a leitura da notícia, ele é um convite, então ele vai trazer de forma impactante as letras em uma fonte maior, certo? Para que os nossos olhos se voltem diretamente para esse título e trazendo aí, fazendo um convite, gerando uma certa curiosidade. A notícia, o título, vai trazer essa ideia, essa vontade de ler o texto. Então, temos aí o nosso título: Alerta urgente, vacina da dengue é parte de experimento mortal com metais pesados. Na sequência, nós temos o lead. O que é o lead? Gente, o lead é o primeiro parágrafo de uma notícia, ok? Então, todo o primeiro parágrafo da notícia será o lead. É importante você observar que entre o título e o lead não existe um subtítulo, gente. O subtítulo ele funciona como um complemento. Ele é um enunciado que vai completar as informações do título, ok? Mas nessa notícia você percebe que esse subtítulo ele está ausente. Ele é obrigatório? Não. Ele é opcional. Ou seja, o autor, o jornalista, pode produzir, escrever um subtítulo ou não. Se ele não produzir, se ele não colocar um subtítulo, está ok, a notícia continua sendo caracterizada como uma notícia. Mas o título e o lead são fundamentais. E aí o nosso lead ele coloca exclusivo, fontes secretas revelam a verdade por trás da campanha de vacinação contra a dengue que está varrendo o país. O que o governo e a mídia não querem que você saiba é que imunizantes não são confiáveis e faz parte de um aterrorizante experimento mortal. Esse é o nosso lead, é o nosso primeiro parágrafo. É importante ressaltar que todo lead de uma notícia ele busca trazer um resumo, trazer as informações que são fundamentais para o leitor ter uma noção geral do que virá no texto, no restante do texto. Então, que elementos são esses? Vou colocando aí para vocês, olha só. O lead ele vai apresentar para você o que aconteceu, qual é o fato, com quem esse fato aconteceu, ou seja, o quem, quando, o momento, a época em que o fato ocorreu, onde, o local, o espaço físico em que esse acontecimento, em que o fato ocorreu, o como, o modo como o fato aconteceu, como as coisas se desenvolveram e também o porquê, uma explicação, um motivo desse fato ter ocorrido desta forma. Perceba que no lead que nós acabamos de ler, nós temos esses elementos, não todos, mas nós temos alguns elementos que são fundamentais. Um lead, gente, ele pode trazer todos esses elementos ou apenas alguns, deixando os outros para serem desenvolvidos no corpo do texto, que é o próximo elemento que nós vamos analisar, ok? Percebam que, voltando aqui rapidinho para o lead ainda, antes de partirmos para o corpo do texto, percebam, o que aconteceu? Percebam que o fato que ele está colocando é que foi revelado uma grande conspiração, a verdade por trás
das vacinas contra a dengue, que seriam uma espécie de teste, né, de experimento. Com quem? Perceba que a notícia, o lead, ele vai envolver 3 elementos, 3 pessoas. Ele vai colocar a indústria farmacêutica, o governo e também quem apurou esse fato, que são fontes secretas. Perceba que não se revela especificamente quem é essa fonte. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Perceba que nós percebemos aí que, da forma como está escrito no texto, nós temos aí um período de campanha de vacinação. Ok? Então, esse é o período da campanha de vacinação. Onde? Perceba que é uma campanha nacional. Então, a gente deduz aí pelo lead que é o país, a nação, o Brasil, onde está ocorrendo este fato, certo? Onde ocorre também esse experimento que é colocado como algo que a verdade por trás dessa campanha. O como, nós não temos esse detalhamento no título, isso fica para o corpo do texto, e o porquê também, ou seja, no lead não tem esse detalhamento. O como e o porquê, ele fica para ser desenvolvido lá no corpo do texto. Agora sim, falando sobre o corpo do texto, tudo que aparecer, que for colocado após o lead, será o corpo do texto. Todos os parágrafos, tá bom? Depois do lead, nós temos o corpo do texto. Observe que a nossa notícia apresentou essa estrutura: título, lead e o corpo do texto, que são elementos característicos e fundamentais de uma notícia, e devido a essa estrutura nós conseguimos deduzir que esse texto é uma notícia, pertence ao gênero notícia. Agora eu tenho um questionamento interessante, um questionamento crucial em relação a essa notícia, pessoal. Eu coloquei aqui do lado. Essa notícia é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Pelo que vocês leram, pelo que vocês conseguiram acompanhar com a leitura durante a nossa aula, durante o nosso momento de leitura, será que as informações são verdadeiras? São informações falsas? O que vocês julgam? O que vocês acreditam? Percebam que se você leu essa notícia e ficou com aquela famosa pulga atrás da orelha, ficou um tanto incomodado, inquieto com a linguagem, com o que foi informado, você já deu um passo aí para a desconfiança. Então, percebam que as informações que estão no nosso texto, na notícia que nós acabamos de ler, são falsas, pessoal. Percebam que é um texto falso, é uma notícia falsa. Mas por que criar uma notícia falsa? E aí nós temos muitas finalidades que podem estar por trás dessa criação de uma notícia falsa, como essa que nós acabamos de ler. Vamos entender melhor? Então acompanhe aí com o nosso texto. O que são notícias falsas? As notícias falsas ou as famosas fake news, que é o termo em inglês para notícias falsas, gente, são informações inventadas, distorcidas ou manipuladas que se apresentam como se fossem verdadeiras, como essa que nós acabamos de ler, como essa ideia de conspiração, de que a vacina contra a dengue não funciona, que faz parte de um experimento, que a população brasileira está sendo submetida. Perceba que são informações falsas, são informações manipuladas. Vamos seguir na leitura do texto? Elas podem ter objetivos diversos, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses objetivos. Você já pensou no objetivo de alguém criar uma informação falsa? O que você imagina? Qual seria esse objetivo? O nosso texto já responde. Quais são os objetivos? Como influenciar opiniões, prejudicar a reputação de pessoas ou instituições, gerar cliques e lucros. Hoje na internet, um vídeo, uma notícia que possui muitos cliques, muitos likes, muitas curtidas, podem gerar lucros para aquela pessoa que publicou, né, por meio aí da publicidade, por meio desse sistema de monetização desses elementos, dessas notícias, desses cliques, certo? Então, pode ter esse motivo aí, uma notícia que viraliza, que pode ser falsa e viralizou, pode gerar lucro para alguém. Então, já tem aí um motivo bem forte. Ou até mesmo criar pânico. Então, percebo que a notícia falsa, ela tem diversas finalidades. Gerar pânico, gerar lucro,
destruir a reputação de uma pessoa, são funções diversas que uma notícia falsa possui. E gerar pânico, ou seja, pessoas com uma intenção ruim, pessoas que querem fazer o mal, vamos colocar dessa forma, podem criar uma notícia para gerar um pânico, causar medo nas pessoas. Perceba que são questões envolvidas aí no objetivo que não são nada boas, são questões ruins, negativas, péssimas. E aí quando você pensa, eu quero fazer mal para alguém, eu quero destruir a reputação de alguém, eu quero fazer medo para outra pessoa, será que vale a pena eu ficar compartilhando notícias como essa? Então eu percebo que você, na sua bondade, você não quer fazer o mal para o outro, fazer coisas ruins para outra pessoa, principalmente para aquelas pessoas que nós amamos, certo? Então eu percebo que notícias como essas, quando chegam nos nossos celulares, em aplicativos de conversa, se você compartilha para a sua família, você pode estar ajudando a espalhar uma informação falsa, uma informação ruim que vai causar desinformação, que vai causar pânico, gerar medo, e nós não gostamos disso, certo? Você não quer o mal para outra pessoa, para a sua família, para os seus amigos. Então, perceba que a atitude de compartilhar ela pode ser muito perigosa. Mas como nós vamos saber se uma informação é verdadeira ou falsa? Perceba que nós temos recursos, mecanismos de análise para verificar se uma informação é verdadeira ou falsa. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, desmascarar fake news, ou seja, desmascarar notícias falsas. Então vamos ver alguns passos importantes que podem ser utilizados para a análise de uma notícia, de uma informação, para verificar se ela é verdadeira ou falsa. Primeiro passo, olha só, verifique se o veículo é confiável. Ou seja, você recebeu uma notícia, você tem que verificar qual é o site, jornal ou emissora de rádio em que essa notícia foi publicada. Será que esse local, esse site, ele costuma publicar notícias sérias? Ou são notícias com a ideia de fazer entretenimento, humor, ou ali gerar certa confusão? Você vai verificar a confiança desse site, desse local em que a notícia foi publicada. Também, quando é na internet, é importante você observar o endereço, o URL, ou seja, esse endereço eletrônico, em que nós temos aí a hospedagem, ou seja, o local em que esse site foi colocado, ele é publicado. E aí, quando nós observamos na nossa notícia, que serviu de exemplo, vamos observar o endereço eletrônico. Observe que nós temos esse endereço eletrônico aí, olha só, https://g2.globe-fake.com. Observe que esse endereço eletrônico, se você fizer uma busca rápida na internet, você acaba não encontrando. E observe que ele é muito parecido com o endereço eletrônico do site G1. Perceba que o G1 é um site jornalístico, é um site que nós temos na internet, e que, ao imitar esse endereço eletrônico do G1, ou seja, do site G1, perceba que ele busca ali gerar uma certa confusão. Da gente olhando rapidamente, você não percebe muita diferença, acaba clicando ou confia e acaba compartilhando. O G1 é um site confiável, é um site que publica informações de forma objetiva, imparcial, certo? Que busca, que tem compromisso com a verdade. Esse daqui que nós estamos analisando, percebam que é um que não tem esse compromisso. Quando a gente observa bem o nosso endereço eletrônico, ele busca ser parecido para gerar uma certa confusão. Mas se você analisa muito bem, como por exemplo as terminações, as palavras que são utilizadas, você já consegue ter uma ideia se existe, se ele é confiável ou não, ok? E aí, claro, esse endereço eletrônico aqui, ele é muito semelhante ao do site G1. Colocamos até aqui um QR Code que você pode utilizar para acessar e comparar a escrita desse endereço eletrônico. Perceba que os dois endereços são semelhantes. E essa semelhança é proposital. Busca enganar você, fazer com que você acredite que é uma notícia confiável, que é uma notícia verdadeira, porque imita o endereço eletrônico de um site confiável e verdadeiro. Ok? Vamos seguir? Outro passo para desmascarar fake news, pessoal, agora é o segundo ponto, analisar. Analise quem é o autor e as fontes citadas, ou seja, quem publicou a notícia, quem escreveu, quem é o jornalista.
é um jornalista, ou é um especialista da área, ou é um perfil anônimo nas redes sociais. Percebe que se for um perfil anônimo, já é um forte indício de que a notícia é falsa. A notícia cita fontes, ou seja, cita de onde ela tirou as informações, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Estatística, de alguma pesquisa, buscou alguma pesquisa em universidade, ela citou essas fontes, a notícia. Percebe que se ela não citar fontes, você já tem que ficar com a pulga atrás da orelha, com o pé atrás, porque essa notícia pode ser falsa. E aí, quando a gente analisa a nossa notícia que serviu de exemplo, que é uma fake news, que nós lemos durante a aula, observem que nós temos esses enunciados, fontes secretas, certo? Fontes secretas. Percebam, gente, fontes secretas, como assim, professor? Fontes secretas, mas por que alguém tem que colocar em uma notícia que a fonte é secreta? Perceba que é uma forma de esconder a verdade. Perceba que quando você cita a fonte, essa informação eu tirei lá da pesquisa que foi feita na Universidade Federal do Amazonas. Eu já sei onde essa pesquisa foi feita. Eu posso, de repente, ir lá no site da universidade, verificar a pesquisa, verificar se ela realmente foi feita. Eu consigo rastrear de onde veio a informação. Mas quando eu digo fontes secretas, como eu vou rastrear? Onde eu posso buscar essa fonte? Onde eu posso verificar se o que essa fonte está me dizendo, se o que ela disse é verdadeiro ou não? Perceba que, ao dizer que é uma fonte secreta, você não consegue verificar a verdade, você não consegue verificar se realmente a pesquisa ocorreu, se o que é dito é verdadeiro. Então, enunciados como fontes secretas, eles buscam esconder a verdade. Isso já pode provar que a informação, que a notícia é falsa. Jornalista também, João Gomes, perceba que tem o nome próprio de uma pessoa aí. No entanto, se você pesquisar rapidamente na internet, você não vai encontrar esse jornalista ou a sua relação com o site, até mesmo porque o site é falso também. Então, observe que isso já é um elemento, um indício de que a nossa notícia é falsa, confirmando que ela é falsa, como nós já vimos no início. Na sequência, observe aí, nossa equipe de investigação. Perceba que nossa equipe de investigação é algo muito vago. Você não tem o nome das pessoas envolvidas. Quem é a equipe de investigação? Onde ela atua? Como ela atua? Essas informações elas não são colocadas no texto. Você não tem como verificar que equipe é essa. Você não pode verificar se o que essa equipe está dizendo é verdade ou não. Então, perceba que esses elementos aí, o uso desses termos, a omissão de fontes ou não citar a fonte já é um indício de que a informação, de que a notícia é falsa. Outro passo importante para desmascarar também uma fake news, checar a data de publicação e o local em que o fato ocorre. Quando a notícia foi publicada, o local mencionado faz sentido. Então, observem que você tem que verificar essas informações, porque elas podem trazer indícios de que se a notícia é verdadeira ou não. Então, percebe que muitas vezes, por exemplo, em acidentes ou então em desastres naturais, como uma grande enchente, se pega imagens de um local em que ocorreu um desastre natural, por exemplo, e aplica como se tivesse ocorrido na cidade de Manaus ou na cidade de Manacapuru, mas as imagens não são desse local, não são dessas cidades. Percebe que isso daí gera também uma notícia falsa. Então, verificar se o local realmente em que a imagem apresenta é o local, de fato, que se diz, ou que se faz sentido realmente aquela imagem, aquela data, é uma forma de você identificar se a notícia é verdadeira ou falsa. Além disso, temos outro ponto também importante. Verificar a publicação em outros veículos, ok? Ou seja, será que outro site jornalístico publicou essa notícia que eu estou lendo? Será que algum outro site falou que que a vacina contra a dengue é um experimento mortal? Será que outro site já falou sobre isso? Quando você pesquisa a fundo, você percebe que não, que outros sites não falaram sobre isso. Então, por que só esse site está falando? Então, isso já é um indício de que a notícia é falsa. Essa ideia da exclusividade já é um forte indício de que algo é falso. Então, se algo é falso, se algo é muito relevante, outras pessoas também vão querer falar, outros sites também vão publicar essa informação. Então, verificar a publicação em outros sites
é muito importante. Ou seja, outros veículos de imprensa também publicaram essa notícia, buscar, claro, em sites confiáveis ou verificar em sites de verificação, ou seja, que sites que são formados por especialistas que apuram a notícia, dizendo se ela é verdadeira ou falsa. Temos alguns exemplos desses tipos de sites de apuração de notícias, como a Agência Lupa, que você pode aí pegar parte da notícia, digitar lá algumas palavras-chave, ou mesmo colocar uma parte do texto lá, copiar e colar no site, verificar se essa informação é verdadeira. O site vai dizer. São especialistas que apuram, analisam, dizem se a informação é verdadeira ou falsa e dizem o porquê ela é verdadeira, o porquê ela é falsa, e eles costumam desmascarar muitas fake news, muitas notícias falsas. Além da Agência Lupa, nós temos Aos Fatos, também outro site jornalístico que busca fazer essa apuração, e também Fato ou Fake, que é do G1, que você também pode aí buscar, verificar se a notícia é verdadeira ou falsa, fazer essa checagem, ok? Então, são sites especializados que nos ajudam a verificar a veracidade de uma notícia, certo? Além disso, na sequência, olha só, outra forma de desmascarar notícias falsas, as fake news, desconfie de manchetes chocantes e textos emocionais. Pessoal, fake news, elas buscam mexer com as nossas emoções. Então, ela vai utilizar palavras que vão trazer um apelo emocional forte, que pode gerar uma grande alegria em você, uma raiva. E qual é a finalidade de fazer isso? Percebe que quando você está num estado emocional exacerbado, como uma grande raiva ou uma emoção muito forte, é mais fácil de você compartilhar aquela notícia, aquela informação. Então, eu estou muito feliz com algo que eu li, então percebo que eu não consigo verificar, não consigo analisar, não fiz os passos para analisar se é verdadeiro ou falso, li uma notícia, fiquei feliz, o que eu vou fazer? Vou compartilhar com todo mundo. Percebo que a emoção ela acaba gerando em você esse sentimento de querer partilhar essa alegria com todo mundo, mesmo que a informação seja falsa. Então percebo que isso busca burlar a sua análise crítica. Então percebo que utilizar essas palavras para gerar emoções é uma forma, é uma estratégia que as fake news utilizam para compartilhar, para fazer com que você compartilhe. E quando a gente analisa o nosso texto, que serviu de exemplo na nossa aula, nós temos palavras que buscam mexer com essas emoções. Perceba que o texto selecionou essas palavras. Olha só, alerta urgente. Perceba que essa palavra aí já traz um impacto, né? Alerta urgente. O que seria tão urgente? Então já te deixa atento, alerta, né? Então você já vai buscar no texto aquilo que é urgente. Olha só, experimento mortal. Essa palavra mortal, olha o impacto que essa palavra traz também. Perceba que ela manipula sentimentos e emoções, palavras como essas, ponto de exclamação, buscam manipular as emoções para que você não analise o texto criticamente, mas que, na hora da raiva, da emoção, da alegria, compartilhe esse texto sem apurar se a informação é verdadeira ou falsa. Ok? Na sequência, olha aí, o último ponto que nós vamos analisar aqui para desmascarar uma fake news é ficar atento a erros gramaticais. Pessoal, em sites jornalísticos sérios, geralmente não, sempre nós vamos ter uma equipe de profissionais formados em letras, em revisão, diversos especialistas que atuam ali na escrita do texto, revisando, para fazer com que não passe erros gramaticais. Então, percebo que isso daí, ou seja, é algo de trazer, é uma forma de trazer credibilidade, confiança ao texto, ao site, ao jornal. E percebo que sites jornalísticos sérios não vão deixar passar erros primários de alguém que escreveu uma notícia muito rápida. Quando a gente observa o nosso texto que serviu de exemplo, nós temos alguns erros, desvios gramaticais da norma formal, da língua culta, que evidenciam que essa notícia é falsa, de alguém que não teve um zelo, uma apuração na escrita. Observem os termos destacados aqui. Os imunizantes. Os imunizantes. Perceba que esse enunciado nós temos um desvio de concordância nominal. Por quê? O artigo os não está concordando com o substantivo imunizante. Imunizante está no singular e os está no plural. Então, é um desvio de concordância. Ou os dois estão no plural, ou os dois termos estão no singular. Ok? Outro ponto interessante, um desvio de concordância verbal.
o verbo fazer. Observe que o verbo fazer está no singular, ele não está no plural concordando com o sujeito. Então, olha só, os imunizantes não são confiáveis e faz. Perceba que já é um desvio de concordância aí. O verbo deve concordar com o sujeito da oração. Como deveria esses enunciados, como eles deveriam ser escritos? Corrigindo aí, olha só. Os imunizantes, perceba que os imunizantes, nós temos aí artigo concordando com o substantivo imunizante, que agora está no plural, e o verbo fazer, na sua forma fazem, no plural, concordando com o sujeito imunizante. Então, percebam que a presença desses erros que nós destacamos já indicam que essa notícia é falsa, que não teve uma equipe ali verificando a ortografia, a escrita, ok? Jornais sérios, sites confiáveis, tem uma equipe que verifica todas essas questões para não passar erro gramatical. Se passou, desconfie que nós temos aí uma notícia falsa, como a que nós lemos durante a nossa aula. Agora, sintetizando, vamos aí fazer uma síntese de todo o passo a passo para desmascarar a fake news. Olha só. Verifique se o veículo é confiável, analise quem é o autor e as fontes citadas. 3. Cheque a data de publicação e o local em que ocorre o fato. 4. Verifique a publicação em outros veículos, se outros veículos também publicaram. 5. Consulte sites de curadoria de checagem de fatos para verificar se a informação é verdadeira ou não. E desconfie de manchetes chocantes, textos emocionais que buscam te manipular para fazer compartilhar uma informação. E, claro, não menos importante, verifique os erros gramaticais. Então, seguindo esses passos, você vai ter segurança em saber se uma informação é verdadeira ou falsa. E, claro, se é uma informação falsa, gente, o que você deve fazer? Não compartilhar, quebrar esse ciclo. Ok? Dito tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.